A esquizofrenia pode se apresentar de diversas formas clínicas e isso pode gerar muita confusão. Fique atento, esse é o assunto desse vídeo. Olá a todos, meu nome é Fernando Fernandes, sou médico psiquiatra e palestrante. Nesse vídeo vamos seguir conversando sobre um transtorno ícone da psiquiatria, um transtorno muito importante que é a esquizofrenia. A esquizofrenia pode se apresentar de maneiras muito diferentes de paciente para paciente e também pode se apresentar de maneira muito diferente num mesmo paciente ao longo da vida. É sobre isso que vamos conversar nesse vídeo, pois isso gera muita confusão. Olha, e essa confusão não acontece apenas em pacientes e familiares. Ao longo da história da psiquiatria, inúmeras classificações foram desenvolvidas para os diversos subtipos de esquizofrenia. É sobre isso que eu vou conversar com vocês nesse vídeo. Como era a classificação nos anos 50, 60, como era a classificação nos anos 2000 e no final vamos ver como é a classificação atual. Então fica comigo até o final, mas antes, se você gosta dos assuntos aqui do canal e da página, não deixe de se inscrever e clicar no sino para ser avisado de novos vídeos. Siga-me também em todas as redes, Psiquiatra Fernando Fernandes. E para não perder nenhum conteúdo, nós temos o nosso canal do Telegram. Muito simples, na lupinha de busca do Telegram também, Psiquiatra Fernando Fernandes. E para participar dos nossos grupos de WhatsApp, link na descrição do vídeo. E deixa também o seu like, que isso é muito importante para a divulgação do canal. Então, sem mais delongas, vamos entender como os subtipos de esquizofrenia foram classificados ao longo do tempo. Olha, de uma maneira didática, eu vou começar com vocês vendo a classificação dos anos 2000. Ao longo da explicação vocês vão entender por que eu escolhi essa classificação para nós começarmos. A classificação em vigência no início dos anos 2000 era a quarta edição do chamado DSM, que é o Manual Estatístico e Diagnóstico usado nos Estados Unidos, que é a grande referência no mundo. Havia 5 tipos de esquizofrenia nessa classificação. A primeira delas é a esquizofrenia do tipo paranoide, na qual são exuberantes os delírios e alucinações auditivo-verbais. Auditivo porque a pessoa ouve coisas, verbais porque ouve pessoas falando. Então são as alucinações auditivo-verbais ou o famoso ouvir vozes. Nessa classificação paranoide, pelo menos no início do quadro, há uma relativa preservação da função cognitiva do pensamento e dos afetos das pessoas, dos sentimentos e das emoções. O segundo tipo de esquizofrenia é o tipo desorganizado, e a desorganização pode acontecer no pensamento e no comportamento. Alguns autores consideram até a desorganização do pensamento e do comportamento como sintomas nucleares da esquizofrenia, aqueles bem característicos da esquizofrenia. Obviamente, nós vamos perceber um pensamento desorganizado através do discurso desorganizado. Obviamente, ninguém lê pensamento. É através do discurso que nós avaliamos o pensamento. E como é que é um discurso desorganizado? A pessoa pode saltar, por exemplo, de um assunto para outro. A pessoa pode dar respostas numa conversa que apenas obliquamente tem a ver com o assunto que está em questão, ou pode dar uma resposta que não tem nada a ver com o que você perguntou para a pessoa. Até num grau mais elevado, um discurso totalmente desagregado, que não faz sentido algum, que alguns autores chamam de salada de palavras. Então a pessoa emite palavras, mas que não tem relação nenhuma uma com a outra. Um discurso totalmente incompreensível. E como seria uma desorganização do comportamento? É muito difícil falar disso sem dar exemplos. Então a pessoa pode ir de um comportamento tolo e pueril até mesmo uma agitação intensa e totalmente imprevisível. A pessoa pode perder a capacidade de realizar as suas atividades diárias mínimas, como preparar uma alimentação, como fazer a sua higiene pessoal, se vestir de maneira adequada, pode ter um comportamento bizarro, pode mostrar desleixo com a própria aparência, pode se vestir de maneira incomum, e os exemplos podem ser vários. O próximo tipo de esquizofrenia é o subtipo chamado catatônico. O que acontece aqui? Uma evidente perturbação da psicomotricidade. Eu creio que se saísse perguntando na rua para pessoas mais ou menos esclarecidas o que é um comportamento catatônico, a maioria das pessoas vai falar que é um comportamento em que a pessoa fica imóvel. Mas não é só isso. Olha, há uma perturbação da psicomotricidade, mas pode ser de diversas formas. Pode ter uma atividade motora excessiva, pode ter movimentos bizarros ou estereotipados
despropositados, repetitivos, pode ter uma inibição muito grande, aí sim a pessoa ficar parada, ficar rígida, por exemplo, pode ficar muda. Muitas vezes a psicomotricidade se expressa numa fala excessiva também, então diversas são as formas de catatonia. Guarda isso que eu falei agora, que quando eu falar de outros tipos de classificação, você vai lembrar disso. São vários tipos de catatonia, várias formas com que a catatonia ela pode se apresentar. Há também o tipo indiferenciado, que é quando não se classifica em nenhuma das anteriores, e há também o chamado tipo residual. O que acontece no tipo residual? No quadro atual não há delírios e alucinações, não há um comportamento desorganizado e não há uma fala desorganizada. Alguém pode dizer assim, tá, então o que acontece no momento atual? No momento atual acabam prevalecendo os chamados sintomas negativos. E o que são sintomas negativos? São perdas de funções. Por exemplo, o embotamento afetivo, que é o quê? Uma expressão emocional muito reduzida. A alogia, que é o quê? Diminuição do pensamento e da fluência e da produtividade mental. Pode acontecer também a abulia, que é uma diminuição da iniciativa e da capacidade de manter atividades físicas. Muito bem, esses 5 subtipos de esquizofrenia são aqueles que constavam na 4ª edição do DSM, que é o Manual Diagnóstico e Estatístico de Associação Americana de Psiquiatria. Mas será que sempre foi assim? A resposta é não. A verdade é que nunca houve um consenso na forma de se classificar a esquizofrenia. Ao longo do tempo, isso se transformou bastante. Eu queria conversar com vocês dando um exemplo de como era, por exemplo, nos anos 50 e 60. Não era muito padronizado, nem o diagnóstico e nem a classificação. Então havia o que se chamavam das escolas de psiquiatria. E algumas das escolas tinham as suas classificações com diferenças em relação às outras. Por exemplo, uma classificação que foi bastante utilizada na Alemanha nos anos 50, início dos anos 60 e que no Brasil teve um representante importante foi a escola de Kleist e Leonard, sendo no Brasil seu representante o professor Aníbal Silveira. Inclusive, alguns livros trazem essa classificação como a classificação de Kleist, Leonard, Silveira. Dá uma olhada nessa tabela aqui que eu tirei do artigo original do professor Aníbal Silveira. Mostra uma série de classificações que existiam para a fase progressiva da esquizofrenia e uma série de classificações para a fase residual. Peraí, Fernando, mas não eram só 5 subtipos? Sim, 5 subtipos no ano 2000. Mas nos anos 50 e 60 na Alemanha era muito popular essa classificação que tinha uma série de subtipos. Por exemplo, se a gente pegar esse próximo slide que eu vou compartilhar com vocês, que é uma outra tabela do mesmo artigo, mostra que para o que nos anos 2000 a gente chama de esquizofrenia catatônica, eles enumeravam uma série de subtipos dentro da catatonia. Existiam, por exemplo, a forma negativista e o seu extremo oposto, a forma pró-cinética. Na forma negativista, uma atitude de oposição extrema e automática. Já o seu extremo oposto seria a forma pró-cinética. A forma acinética, com uma inibição motora muito intensa. A estereotípica, na qual o paciente poderia apresentar movimentos repetidos e bizarros muitas vezes. A paracinética, no qual o paciente não tinha o controle inibitório sobre os movimentos. Então os movimentos ficavam tanto quanto desleixados. Muitas vezes o paciente caminhando dava de encontro a paredes e obstáculos porque ele não tinha o controle inibitório sobre a sua movimentação. A forma mutista, na qual o paciente não falava, e o seu contrário, a forma loquaz. Havia classificações nas quais até a forma loquaz, por exemplo, tinha subdivisões. Forma, por exemplo, na qual o paciente falava palavras totalmente sem sentido, uma em sequência da outra. Formas nas quais, por exemplo, o paciente falava frases que faziam sentido, mas quando emendava uma frase na outra, o discurso não fazia sentido. Então dá uma olhada nisso, gente. O que nos anos 2000 se chamava somente de catatonia, eles descrevem ali pelo menos 7 formas diferentes de catatonia. E não fica só nisso não. Se nós voltarmos para o quadro, o que nós chamamos nos anos 2000 de esquizofrenia paranoide, eles tinham também diversos tipos que eu vou mostrar para vocês agora.
A primeira das formas paranoides descritas é a autopsicose progressiva. Eu explico para vocês o que é isso. Na esquizofrenia é muito comum a alteração da nossa sensopercepção. Mas a nossa sensopercepção ela pode ser dividida em três. Uma é a esterocepção, que é o nosso contato com o meio externo. Nós ouvimos coisas, vemos coisas, nós sentimos cheiros, nós sentimos gostos, e isso pode estar alterado na esquizofrenia. Sobretudo, lembra as alucinações auditivo-verbais, ouvir vozes. Mas há pacientes nos quais a interocepção está alterada. Então a pessoa percebe as próprias vísceras de uma maneira alterada. Isso seria a autopsicose progressiva. E há também uma outra forma curiosa que é a somatopsicose progressiva, na qual a percepção alterada é a chamada propriocepção, que tem a ver com a percepção do nosso próprio sistema músculo-esquelético. Outra alteração que pode acontecer, essa é a mais clássica, a alucinose progressiva, que tem a ver com a esterocepção, aquilo que eu falei, o nosso contato com o meio externo, principalmente na audição. Pode haver a confabulose progressiva, na qual os delírios vão se criando de maneira produtiva e consequentemente, um ao outro. A psicose progressiva de influência, na qual o paciente pode sentir influências externas no seu modo de pensar, no seu modo de agir, pode até ouvir vozes que comandam as suas ações, que são irresistíveis para ele, e a psicose progressiva de inspiração, normalmente associada a delírios de grandeza ou a delírios persecutórios, místico-religiosos. Então, como você viu, o que nos anos 2000 nós chamamos simplesmente de catatonia, nos anos 50 e 60 havia 7 formas distintas que eram descritas. O que nos anos 2000 nós chamamos de esquizofrenia paranoide, no mínimo 6 formas eram descritas nos anos 50 e 60. Ou seja, a esquizofrenia é um transtorno que pode se apresentar de muitas formas. E não é errado dizer que não existe um portador de esquizofrenia que desenvolve a doença exatamente da mesma forma que outro portador de esquizofrenia. Agora a pergunta importante nesse momento que você pode estar se perguntando: será que para nós definirmos o prognóstico, ou seja, o que vai acontecer com o nosso paciente e as formas de tratamento, é importante discernir essas minúcias que existem entre os diversos subtipos? A resposta para isso veio na 5ª edição do DSM. E o DSM praticamente aboliu as classificações descritivas dos diversos subtipos de esquizofrenia. Então o que vem acontecendo dos anos 50 para cá é uma menor valorização desses pormenores entre os diferentes subtipos. Por quê? Porque eles não serão tão importantes para a gente definir o prognóstico do nosso paciente e não serão tão importantes para a gente discutir o tratamento que o nosso paciente vai receber. Então, como é a classificação atual? Falei que ia chegar a ela e aqui estamos. Na classificação atual há pelo menos um subtipo que o DSM orienta nós especificarmos. É se o paciente tem ou não catatonia. Apesar de não diferenciar os diferentes subtipos, há uma classificação que o DSM manteve, que é quanto ao curso da doença ao longo da vida. Eu vou mostrar para vocês, vai ficar fácil de entender. Quanto ao curso da doença, o paciente está no primeiro episódio, e esse episódio está em sua fase aguda, está vigente, ou está nesse primeiro episódio e atualmente ele está parcialmente remitido, ou seja, já teve uma melhora. Ou será que esse foi o primeiro episódio que o paciente teve e ele teve uma chamada remissão completa, ou seja, ele está livre de sintomas? No curso da doença, às vezes o paciente já teve episódios psicóticos múltiplos. Então, ele teve episódios psicóticos múltiplos e atualmente está num episódio agudo? Atualmente ele está numa remissão parcial, melhorou parcialmente, ou atualmente ele está numa remissão completa? Há ainda aqueles pacientes que não experimentam a remissão do episódio, que acabam tendo sintomas psicóticos de forma contínua. E há aquele paciente, porventura, que você não consegue classificar quanto ao curso, seria um não especificado. Uma outra orientação que o DSM dá é nós especificarmos a gravidade com que o paciente apresenta os sintomas, que isso sim é muito importante no prognóstico do nosso paciente e também na orientação do tratamento. Uma coisa eu quero destacar para os portadores e familiares: muito mais importante do que classificar os pormenores dos sintomas e dos subtipos
É classificar o transtorno quanto ao seu curso e estabelecer um bom tratamento, porque é isso que vai fazer o prognóstico do portador ser mais favorável. E estabelecer o tratamento em todas as modalidades que for possível: tratamento medicamentoso, tratamento psicoterápico, tratamento ocupacional e assim por diante. Agora, se você é um profissional, está nesse vídeo, está interessado em conhecer os pormenores da psicopatologia das psicoses, fique atento nas minhas redes que em breve lançarei material completo. Se você chegou até aqui, agradeço demais a sua audiência. Separei esses vídeos para você continuar vendo. Não se esquece de se inscrever no canal. Fique com Deus e até um próximo vídeo.